Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês alguma coisinha nova, tá? Relacionada ao CSS. Dentro do nosso código, a gente pode estilizar colocando o nome do elemento aqui, né? Por exemplo, div. Porém, quando a gente faz isso, a gente está estilizando todas as divs da aplicação, né? No caso aqui, todos os LIs. Se a gente vir aqui no site, a gente vai perceber que se eu colocar botão, ele vai estilizar todos os botões. Mas repara, tem dois botões e eles são completamente diferentes. Como que eu faço para estilizar um botão e o outro botão colocar os outros estilos dele, os estilos desse botão, que é diferente, né? Então eu preciso colocar um identificador para mim saber que aquele botão ali é o de entrar e aquele botão ali é o de criar uma senha. Como eu faço isso? Vou explicar para vocês agora. Dentro do nosso código, a gente vai no nosso HTML e vou procurar aqui, tá, a nossa imagem. Vou dar o exemplo aqui na nossa imagem. Poderia ser no botão, poderia ser em qualquer elemento. Vou colocar aqui na imagem. Eu vou colocar aqui o identificador dela através desse atributo ID e vou colocar aqui o identificador como logo. Tá? Lá no meu CSS, para mim estilizar esse cara, eu não vou colocar assim, ó, ID. Eu vou colocar cerquilha, o hashtag e o texto que eu coloquei lá, que é cerquilho logo. Assim eu consigo aplicar estilos somente naquele carinha ali, né? Então no botão eu vou fazer a mesma coisa. Vamos estilizar aqui o logo, aproveitando. Então vou colocar uma margem top aqui de 46 pixels, uma margem left de menos 30 pixels, salvo. Agora, né, tem um detalhe aqui, tá? Qual que é esse detalhe? Nós precisaremos estilizar os botões, certo? Então, eu venho aqui no meu HTML, vou aqui no meu botão, que está nessa segunda divisão, formulário, botão. Vou colocar um ID para ele de login. Pode ser entrar, pode ser login. Vou colocar de login, venho aqui, ó, login. Por que eu estou fazendo isso? Lembrando, né, acabei de explicar, porque tem dois botões diferentes e para um botão a cor é azul, para outro botão a cor é verde. Então vou colocar um identificador num botão, identificador no outro. Cor de fundo, background color. Vou colocar aqui 18, 77 F2. Borda, vou colocar com nenhuma. Arredondamento da borda. Peraí, preciso tomar água. Tomem água, tá? Border radius 6 pixels. Font size, ou seja, tamanho da fonte daquele botão. Ah, mas o botão tem fonte? Tem, é o texto que está escrito dentro dele. Font size 20 pixels. Line height, vou colocar aqui 48 pixels. Padding 0,16 pixels. Vou colocar aqui a largura desse botão como 100%. A cor, que é a cor do texto nesse caso, né? Não é a cor de fundo do botão, é branco. Vou colocar aqui um font weight, ou seja, a espessura ali, né, do texto. Eu quero que ela seja um pouquinho mais grossa, então coloco 700. Lembra aquela tag B que eu mostrei? Ela vai colocar o seu texto em negrito, né? Mais bold, né? E o font weight, ele faz a mesma coisa. E aqui eu consigo definir qual tipo de negrito que eu vou ter. Eu posso ter 900, que é bem expressivo, ou 700, eu posso ter vários tamanhos.
Isso aqui não é em pixels, tá? É uma classe de tamanhos que eles definiram aqui, ó. Tem 100, 200, 700, 600, no caso eu vou colocar 700. Vou colocar aqui uma margem top de 4 pixels e uma margem para baixo desse botão que era de 15 pixels. Salvo. Vamos entrar lá no site. Ó, o botãozinho aí, ó. Bem parecido, né? Legal. Agora a gente vai colocar estilos para esse outro botão aqui, tá? E aí a gente vai voltar aqui no código, vai entrar aqui no botão e vai colocar aqui um identificador para ele de criar conta. Ou a gente pode até fazer assim, ó. Criar conta. Aí vai de gosto. Pode colocar tudo junto? Pode, mas vai ficar meio esquisito, entendeu? Então você pode colocar assim ou assim. Ou você pode escrever em inglês também, tá? Você que sabe. Vem aqui, boto ID e vou colocar aqui margem top dele é de 25 pixels, border none, sem border também, border radius 6 pixels. E aqui, ó, bem interessante, ó, tem algumas propriedades que elas se repetem, tá? Nos dois botões. Vou até colocar aqui embaixo para vocês verem, tá? Ó, essas duas propriedades aqui, elas estão repetindo, tá? Então vamos ver quantas vão se repetir. Border radius e aí font size de 17 pixels, line height de 48 pixels, padding de 0,16 pixels, color white, outra propriedade que se repete, tá? Então, vou deixar aqui as propriedades que se repetem. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso, tá? Padding, color white, font weight, mais uma que se repete, 700. Background color, agora muda, né? Agora é verde, então 42 B72A. Beleza. A largura desse botão, ela não é 100%, né? O botão verde ele fica um pouquinho menor. E aí aqui eu vou colocar esse align self. Eu quero que ele seja alinhado ao centro, né? Beleza, salvo. E vamos dar uma olhada como tá ficando. Ó, botãozinho alinhado ao centro. Aqui também. E aí, falta agora estilizar esse cara e esse texto aqui, tá? Vamos voltar aqui e vamos explicar uma boa prática, tá? Tá vendo que esse código aqui ele está se repetindo? Eu até separei. Esse código aqui é o mesmo código. O que a gente pode fazer nesses casos, tá? Nesses casos que tem um código repetido, a gente pode recortar ele, tirar daqui, criar a tag button, porque só tem dois botões na aplicação. Na verdade tem aquele terceiro botãozinho, né? Que é o botãozinho de mais aqui embaixo. Então a gente pode colocar aqui que os botões dentro da section, eles têm esse estilo aqui, por padrão. E aí a gente consegue recortar o código daqui para não ficar duplicado, tá? E eu gosto de colocar
todo código, toda CSS que não é com identificador, eu coloco aqui em cima. Tá? Então se a gente voltar lá, vai estar igualzinho, beleza? Só que a gente diminuiu a repetição de código, tá? Então é isso. Essa aula vai ficando por aqui e nas próximas aulas a gente vai terminar a estilização dessa página, tá bom? Um abraço, até mais.